Boa tarde, meu nome é Lucília Machado, eu sou coordenadora do Núcleo Inclusão Sensibiliza UF. E estou aqui com a professora Cristina Delu, da Faculdade de Educação, e a gente está falar sobre como começou a história da UF com a inclusão, né, e qual é o quadro hoje, qual o cenário da pessoa com deficiência na universidade. Como é que foi, Cristina? Como é que começou esse movimento? Quando que a UF começou a se mobilizar para ter alunos com deficiência, para manter os alunos com deficiência aqui na universidade? Então, boa tarde. Esse movimento aqui da UF, ele é recente do ponto de vista da organização do núcleo. Ele é mais antigo, tendo em vista a história da universidade na atenção à docência para a formação de professores a atuarem com alunos com deficiência. Então, esse processo é um processo mais antigo, ele tem uma história, né, na Faculdade de Educação, que vem desde a década de 70, e na década de 90 o curso de pedagogia cria a disciplina obrigatória. Dali para frente nós viemos construindo uma história permanente, sequencial de disciplinas, de curso de pós-graduação lato sensu, que foi com o tempo criando uma consciência de que o aluno com necessidades especiais, o aluno com deficiência, o aluno com autismo, com altas habilidades de superdotação, são realmente público-alvo da educação especial na transversalidade do ensino, como hoje concebe a lei. Desde 2005, a UF, então, começou a se mexer e a se movimentar, um grupo de profissionais, professores, técnico-administrativos, que estavam empenhados em organizar aí no âmbito da universidade inteira, esse atendimento voltado para toda a comunidade, os alunos da UF, os próprios docentes e os técnicos que agora vivem essa realidade, né, das pessoas com deficiência que estão aqui na universidade, tanto sendo atores, protagonistas, quanto sendo as pessoas que recebem os serviços que a universidade oferece. Então você mesma chegou logo depois desse período inicial como pessoa a contribuir com a construção do núcleo, né, de acessibilidade e inclusão. Então aí eu peço para você contar um pouco como foi essa sua chegada, porque ela trouxe um diferencial, já que você é uma funcionária aposentada da universidade. Em 1999, eu sofri um acidente de carro, fiquei tetraplégica, e quando eu fui voltar a trabalhar, o meu local de trabalho era no 8º andar do prédio da reitoria, cujo elevador só ia até o 7º andar. Essas são as dificuldades que a gente encontra. Como é que eu vou voltar para trabalhar se todo dia eu vou ter que subir com a cadeira de rodas uma escada antiga, daquelas meio caracol cimentada? Aí foi a primeira barreira que eu encontrei. Aí pensei, vou trabalhar no teatro ou no cinema, no centro de arte, que hoje tem obras, tinha escada. Vou trabalhar no outro setor, escada. Aí eu vi que as barreiras físicas eram muito grandes na universidade e eu tive que me aposentar por conta da lei e fui fazer pós-graduação, gerenciamento de projetos na engenharia. Quer dizer, por conta da lei, porque você estava afastada do porque trabalho há um determinado tempo. Eu tinha que decidir o que ia fazer. O que você ia fazer, né? Aí eu descobri que na universidade, vários grupos, como você na educação, a professora Luísa na comunidade, medicina, estão trabalhando com esse tema. Aí eu me juntei ao grupo e juntos nós conseguimos criar, com apoio do MEC, do Programa Incluir, e da administração da universidade, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF. Pois é, nessa época nós já tínhamos também a professora Suzana Planas, do Instituto de Física, e com o tempo vieram outros professores, como a Edna e o professor Sérgio da Arquitetura, ao lado de vários funcionários, né? Temos também a professora Rosa Benevento, isso, a professora que foi fundamental para criar toda essa parte visual que a gente tem hoje, e também a Solane, que é uma funcionária que se aposentou também por conta da falta de acessibilidade, que ela teve uma síndrome pós-pólio, né?
e os alunos, que hoje nós temos 113 alunos com deficiência na UF. Esse número aqui cresceu bastante, né? E talvez a gente possa compartilhar a opinião de que foi a melhoria da acessibilidade do vestibular que permitiu isso, né? O interesse das pessoas cada vez maior em procurar a UF para fazer o vestibular, porque sabiam que contavam com diversas acessibilidades para passar esse momento difícil, né? Que é a etapa de ingresso na universidade. Pois é, e a gente está trabalhando com linhas de ação, porque com um grupo de trabalho, né? Uma das nossas linhas de ação é exatamente o censo. Nós estamos em censo permanente para saber quantos somos, onde estamos e o que fazemos as pessoas com deficiência na UF. Então a ideia é mapear, identificar onde está cada aluno, cada professor, cada funcionário, o que ele está fazendo, o que ele precisa, que curso que ele faz, que apoio que ele precisa. E nessa caminhada a gente conta muito com o MEC, com o programa Incluir. Mas você sente que a comunidade ela já está receptiva a responder a essa pergunta? Que tipo de necessidade especial você possui? Porque os alunos, a gente sabe, no momento do vestibular, ele declara se ele tem alguma necessidade especial, porque ele vai ter uma forma, né, acessível para realizar a prova. COSEAC entra em contato, questiona junto aos candidatos, os candidatos informam que recursos eles precisam e, regra geral, a universidade tem oferecido esses recursos de maneira realmente a permitir que as pessoas tenham sucesso na realização das provas. Mas quando a gente fala em docentes e técnicos, não é bem assim. Ainda falando em aluno, vale ressaltar que com Sensibiliza, a gente mudou a cara do vestibular. Porque antes as pessoas com deficiência física faziam um vestibular no Antônio Pedro, porque eram tidos como pessoas doentes, que precisavam de alguma coisa. Os cegos faziam no Benjamin Constant. Então, isso era uma coisa grave, né? Imagina uma pessoa com deficiência física, com alguma escara, que fosse fazer prova no Antônio Pedro e saísse de lá com uma infecção hospitalar. Isso é de uma gravidade. E o Antônio Pedro, onde realizava as provas no anexo, era escada, não tem rampa. Exatamente. Então isso está resolvido. Ninguém mais faz prova fora de um espaço que seja acessível. E perto da sua casa e com condições de ter no seu cego ter um lidor, a pessoa com dislexia ter um copista. Essa é uma novidade, né? Isso é uma pessoa disléxica poder ter alguém que faça por ele uma coisa que ele é incapaz de fazer, que é escrever a norma culta da língua, né? Eu acho que apesar da gente estar caminhando rumo à inclusão na UF, quando a gente conta a nossa história e encontra outras universidades, a gente vê que a gente já avançou muito. É verdade. Perto daquele pouquinho que a gente fez, você concorda? Concordo. E agora com o Enem? Como é que vai ser esse novo momento da UF, já que o Enem não prevê essas acessibilidades todas? É mais o desafio, né? A gente vai ter que repensar tudo isso, né? Não, e eu acho interessante porque, sendo a UF um espaço de ensino, pesquisa e extensão, é um desafio mesmo de podermos questionar junto ao MEC, podermos contribuir com essa experiência que a gente acumulou nesses poucos anos, né, 2005, 2007 até 2012, mostrando a eles as conquistas, o aumento do número de alunos aprovados por conta realmente da oferta de acessibilidade, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi, não esqueci mais, que a inclusão é um caminho sem volta. Também tenho certeza. E a gente está aqui do lado com um caminho acessível, que não sei se dá para ver aqui, essa construção desse caminho, dessa rota acessível, que quebrou esse paradigma de falta de acessibilidade. Nós estamos aqui no campus Gragoatá, que é um campus construído na década de 70, 80, e cujo piso é todo de paralelepípedo, e que é um empecilho enorme para quem anda cadeira de rodas, para quem usa muletas, e até para as meninas de salto. Essa construção o que a gente não pode deixar de valorizar, que não é um piso qualquer, né? Tem um projeto arquitetônico no arranjo desses paralelepípedos, os círculos que são visíveis
dos aviões, quando eles vão chegando, né, ao Rio de Janeiro, sobrevoando aqui o nosso campus do Gragoatá, eles são visíveis, são ornamentais. Mas nesse momento da acessibilidade, eles não ajudam as pessoas que têm necessidade de um andar mais seguro, né, de um piso liso que permita o andar seguro e o andar orientado, que é o caso do nosso piso agora, que é tátil. Né? Nós fizemos, tem uma percepção tátil no pé. Que foi feito pelas arquitetas da SAEM, Superintendência de Arquitetura e Engenharia, que fazem parte do núcleo, que é a Maria Helena, 2005, né? Maria Helena e a Luciana Velasco, que concluíram, que vem desde o tempo da Elizabeth Aico e da Vera, que não podemos esquecer as pessoas da SAEM que começaram esse trabalho com a gente. Exatamente. E esse caminho é uma vitória. Esse caminho é realmente uma um passo decisivo da universidade, da população acadêmica. Mas mesmo assim, esse caminho, nós temos dificuldade com que as pessoas entendam e respeitem o caminho. Então, por isso que nós lançamos agora na agenda acadêmica, uma campanha educativa, uma campanha de sensibilização com folders, e que outra parte vão ter adesivar todos os prédios com informações e com figuras de inclusão, com a pessoa com cão-guia, uma cadeira de rodas, uma pessoa amputada, e vamos fazer a sensibilização para que o aluno, para que o professor, para que o funcionário, que o visitante que vem à nossa casa entenda que esse caminho é um caminho para todos, que não pode ser desrespeitado, que as pessoas param carro, param motocicleta, param bicicletas. Esse caminho é um caminho que pertence ao desenho universal, que é aquela teoria, né, que tudo deve ser construído para todos e por todos. Isso é muito importante. Então, o Gragoatá, ele está, nesse momento, sendo um campus importante, porque nós estamos dando o primeiro passo para a inclusão da UF, em termos físicos, né? Mas não existe só acessibilidade física, né, Cristina? Seria importante colocar isso, né? Existem outras acessibilidades, que são as acessibilidades que fazem a vida em sociedade e a vida escolar, atitudinal, metodológica, porque não se faz só a inclusão pela via da arquitetura. A gente também faz a inclusão pela via das relações interpessoais. Então, em sala de aula, o professor, ele é um protagonista dessa mudança de paradigma na sociedade. Ele é o agente que vai se modificar para receber o aluno nesse novo contexto de aprendizagem. E manter o aluno, né? E manter o aluno. Antigamente, o aluno tinha que se virar para se manter em sala de aula. Agora não, o professor é responsável pela elaboração dos conteúdos, dos materiais didáticos, que podem ser feitos em parceria com os próprios alunos da turma. Aqui na universidade, nós temos um contexto de pesquisa muito grande. Então, no programa da Escola de Inclusão, nós temos feito pesquisa de materiais para a construção de livros didáticos acessíveis. Às vezes, materiais simples do cotidiano são materiais resistentes e muito interessantes para a elaboração desses livros, enquanto que outros materiais que são, de repente, refinados, mais caros até, são materiais que não têm a resistência necessária para a construção do livro. Mas o professor precisa ser formado para tomar conhecimento desse novo paradigma que traz, para além do livro didático impresso em tinta, outros materiais, outras linguagens que vão permitir o acesso dos alunos aos conteúdos de mais elevado nível. E todos estão envolvidos. Tem aluno da física, da química, da matemática, da biologia, alunos de história, todos interessados em transformar aquela realidade bidimensional do livro didático numa realidade tridimensional, para que os alunos cegos, surdos, os alunos com deficiência física, eles possam de alguma forma acessar esses conteúdos. E esse é um ambiente rico, né? A universidade permite essa pesquisa. A gente tinha um problema que entrava o aluno com deficiência,
Mas como é que ele ia permanecer aqui? Exatamente. Se ele não tinha livro didático acessível, se ele não tinha Ele material... continua não tendo, não é? Mas melhorou, estamos A a caminho. universidade, ela foi contemplada com o programa Incluir 3 vezes, não é? E nesses momentos importantes, ela foi se equipando. Você pode falar desses equipamentos que são importantes impressora hoje. Braille, leitores óticos, lupa eletrônica. Agora mesmo na agenda acadêmica, eu encontrei com uma aluna de arquitetura, Raíssa, que ela falou: vocês que compraram a lupa eletrônica para mim. Quer dizer, isso é muito importante. É você sinal saber, que ela está usando. Sinal de que ela está usando. E nós já tivemos casos aqui de alunos com deficiência visual, pessoas auditiva, que largaram o curso, como a Vanessa de Química quase largou, porque ela é uma surda oralizada e hoje em dia a Libras, o maior número de surdos utiliza a Libras, e ela teve um problema com aquele professor por causa do bigode. Você lembra? Conta essa história. A gente sempre fala sobre isso, né? Os homens ficam penalizados porque não podem usar bigode se tem um aluno surdo, porque o bigode ele esconde o lábio superior, e o aluno que foi acostumado a decodificar a comunicação através dos lábios, ele não vendo o movimento do lábio superior, ele não identifica, ele não consegue perceber o que está sendo falado. Então recomenda-se que os professores que gostam de usar bigode, que façam o corte superior ao lábio. E aí, se estiver fora de moda, então, por favor, retire, porque vai atrapalhar a aprendizagem dos alunos. São pequenas coisas que para as pessoas não fazem diferença. Por exemplo, mas que na vida das pessoas com deficiência fazem muita diferença. Muita diferença. Falou com o professor, o núcleo falou com o professor, ele tirou o bigode e ela fez a matéria e passou. E o professor que tem um aluno surdo na sala de aula, que vira-se para o quadro para escrever no quadro. E aí ele não está mais olhando para o aluno não sabe o que ele está dizendo. Ou o professor que vai escrever no quadro e tem um aluno cego na sala de aula e diz: vocês estão vendo aqui esta linha, este ângulo, e o aluno cego não sabe do que o professor está falando. São pequenas coisas, são pequenos ajustes, junto a outras coisas mais complexas, que é a pesquisa de conteúdo e a pesquisa de materiais, que a universidade é um grande campo de pesquisa, de mestrado, de doutorado. Nós já estamos fazendo no programa de Ciências e Biotecnologia dissertações de mestrado e doutorado nessa área de conhecimento em ciências biológicas, que são muito interessantes. Está sendo criado lá um dicionário online em Libras, na área de ciências biológicas. A carência de sinais é tão grande que é uma tese de doutorado. Então, a gente já vai criar teoria em cima desses novos sinais que estão sendo criados. Tem uma dissertação de mestrado que está apresentando materiais na área de artrópodes e insetos que são classificados, né, pelo número de patas, e a aluna construiu uma série de modelos em biscuit absolutamente interessantes, táteis, perceptíveis, e que dão ao aluno cego a dimensão desse conteúdo, que se não fosse esse material, o aluno memorizaria e quem sabe se ele guardaria ou não esse conhecimento, porque deixa de ter significado. Ele vai estudar história, vai estudar direito, porque tem mais facilidade de textos e livros para ler, para alguém que leia, do que áreas mais complexas como ciências, física, química, que a gente não vê tantas pessoas cegas estudando. E é interessante que esse trabalho que a Cristina faz na Escola de Inclusão, que é justamente para preparar o aluno que está na formação, né? Esse aluno que amanhã vai estar na sala de aula na escola pública ou na escola privada e que vai se deparar fatalmente, e se Deus quiser, com alunos com deficiência. E essa é uma realidade também. Como é que tem sido esse trabalho na Escola de Inclusão? Quais os progressos que vocês já conseguiram e o que mais falta? Qual é a maior carência na Escola de Inclusão? Então, a escola é um programa de extensão que tem ensino-pesquisa associado. A gente não consegue separar essas três funções da universidade no programa. Nós formamos alunos em 5 oficinas diferentes: Libras, Braille, robótica, tecnologias assistivas e materiais didáticos. Esse curso é um curso de 40 horas na metade do ano, e depois, no final do ano, há uma outra oficina onde eles multiplicam, são multiplicadores.
eles têm uma oportunidade de aplicar o conhecimento e as pesquisas realizadas. Nós temos sido contemplados com verbas do MEC, da FAPERJ, para criação, né, do ambiente adequado de escola de inclusão para a produção de materiais, e isso tem dado para a gente uma riqueza de acesso a pessoas com deficiência, com características outras, autismo, altas habilidades, porque a universidade tem esse universo todo, assim como alunos que são muito interessados nessa área. Alunos brilhantes em cada uma das suas áreas de conhecimento, ciências biológicas, matemática, química e física, e que estão interessados em se aprofundar nessas áreas para que, quando forem professores, estejam aptos a lidar com esses alunos. Nós temos um aluno da Química que faz hoje mestrado, ele fez um livro em História em Quadrinhos para falar sobre o átomo. É tão interessante, quer dizer, aluno cego, como é que o aluno cego vai aprender sobre o átomo? E é de maneira tátil que ele resolveu essa situação. Então ele escreveu um texto lúdico, na linguagem própria para uma história em quadrinhos, fez a ilustração e fez tudo em alto relevo para que o aluno cego possa passar o dedo e perceber isso. Ou seja, a gente está crescendo assim como a gente gostaria que outros projetos que a UF também realiza na área da inclusão também possam crescer, possam unir forças aqui no núcleo de acessibilidade e inclusão da UF, para que todos nós possamos mostrar como a UF cresceu, como ela continua crescendo e oferecendo à comunidade oportunidades de construção do conhecimento científico. Já que você falou dos livros acessíveis, eu lembrei da professora Suzana Planas, que tem o projeto Oficina Café no Escuro e Tecnologias Assistivas, isso, né? E também está programando um livro, né, que fala sobre a criança com deficiência, sobre o aluno com deficiência, e esse livro deverá sair em e-book, braille e papel, que é muito interessante e é uma iniciativa exemplar. Pois é, a professora Suzana é do Instituto de Física, a gente tem acompanhado essas iniciativas dela de docência e pesquisa e extensão, quando ela apresenta o Café no Escuro, onde todo esse resultado é apresentado e a gente vê como as pessoas vibram ao entrarem naquela cabine escura, no labirinto escuro, e no final acabam tomando seu cafezinho com biscoitinho, de olhos vendados, como as pessoas saem vibrando por essas novas sensações. Eu acho que é isso, né, Lucília? Não, é importante também falar, já que você falou da sensibilização do aluno que faz a oficina do Café no Escuro, uma das forças para acontecer esse caminho, que nós fizemos também, a vivência com professores, com funcionários, colocando-os na cadeira de roda, com bengalas e vendas aqui no Graguatá, para sentir na pele como é que é, né, você passar, essa sensibilidade. Você andar, você se locomover aqui. É muito difícil. Eu acho que é um desafio enorme, mas é muito prazeroso e é bom você ver. Você teve um aluno autista que se formou recentemente. E que está fazendo biblioteconomia agora. O outro aluno, o Tiago Correia Lacerda, paralisia cerebral, que já está no doutorado. Isso, em física. E como é que foi essa trajetória do Tiago? Ele teve uma trajetória brilhante, recebeu a laurea acadêmica na formatura, e a gente vê que não é impossível, desde que a gente ofereça as condições de acessibilidade para todos aqueles que precisam dessas adequações. Eu acho importante, só para terminar, a gente falar, o que nós já fizemos também, o caderno de acessibilidade, com as informações dos professores, dos alunos e funcionários, como lidar com a pessoa com deficiência, como você falou. E folders também sobre cada tipo de deficiência. Uhum. Porque as pessoas não são obrigadas a saber como tratar o aluno com deficiência, mas esse folder é uma ajuda fundamental. Então, as pessoas precisam ficar atentas às sinalizações que o Núcleo Sensibiliza UF apresenta para que elas possam despertar suas consciências para esse momento de acessibilidade na UF. Então, nós queremos agradecer, né, a UniTV, a equipe
incansável nesses dias todos que fez a cobertura. É verdade. E divulgar o trabalho do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão, Sensibiliza UF e da Escola de Inclusão. Nós vamos inaugurar em breve nossa sede aqui no Bloco A. E qualquer informação pode ser obtida na PROAS, Proreitoria de Assuntos Estudantis, no ramal 5310 com a Rosane, e na Escola de Inclusão. Lá no Mequinho, no campus do Mequinho, na rua Jansen de Mello. Ainda não temos telefone fixo. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.